Então assim, só tem propósito e vocação, exercício de vocação, se houver o relacionamento primeiro com Deus. Esse era o propósito do jardim, um ambiente de relacionamento, onde o homem exercia ali a sua vocação, o seu propósito, cultivando aquele jardim. O que é que dá autoridade para alguém cumprir o seu propósito? A imagem e a semelhança de Deus. Entende? Deus, ele dá ao homem a sua imagem, né? Conforme a sua semelhança, ele cria e forma o homem. Por quê? Para que a criação, ao olhar para o homem o qual Deus criou, visse no homem criado a imagem do seu Criador. Então assim, o propósito, a vocação tem a ver com isso, com o exercício do sacerdócio perante a criação de Deus. Só que a criação, ela só vai reconhecer a autoridade do homem para cumprir o seu propósito quando essa imagem de Deus estiver restaurada no homem. Por isso que quando o homem peca, ele perde a imagem do Senhor, a sua imagem e semelhança. O que acontece com a criação? Ela se rebela contra o homem. Então Deus salva o homem, o reposiciona para que ele agora possa desenvolver essa imagem e semelhança e resgatar esse plano original e exercer agora então a sua vocação, o seu propósito. Então nós já entendemos que para o homem cumprir isso, ele tem que voltar para a Gênesis, né? Voltar para a sua origem, voltar para Deus, para que ele consiga cumprir. Mas nós estamos no século 21, né? E vamos falar um pouquinho de ferramentas, né? Porque as gerações mudaram. Quais você acha as ferramentas necessárias ou que nós temos agora na mão que vai fazer como um amplificador do propósito, do chamado do crente? Isso também é importante, né? Por quê? Porque a vocação e o propósito, eles não mudam, né? O objetivo é a expressão do sacerdócio, é nós desempenharmos a função sacerdotal que Deus nos deu desde o princípio, que é representá-lo perante a criação e apresentar a criação a Ele. Em diversas funções, em diversas esferas da sociedade, cada um de nós somos sacerdotes. E para o desempenho da vocação, do sacerdócio, tem essa questão que você falou, que é a atualização. Nós precisamos nos atualizar. Por quê? Porque o propósito não muda, mas como cumprir o propósito muda. Por isso que Jesus falou, não se põe vinho novo em odre velho. Aquele odre velho é o odre que já foi utilizado. O vinho fermentou, o odre expandiu, então assim, ele cumpriu o seu propósito naquele tempo, o seu papel, a sua finalidade. Não dá para reutilizar. Então assim, os tempos mudam, mas o objetivo não. Só que eu me ajusto ao tempo, eu preciso me alinhar ao tempo. Eclesiastes 8,6 é um texto que eu gosto bastante, que diz assim: para todo propósito de Deus existe um tempo e um modo. Ou seja, Deus tem um propósito. Eu preciso conhecer o propósito, discernir o tempo que eu estou vivendo. Para quê? Para que de acordo com o tempo eu me ajuste com o modo, eu me atualize, eu me comporte usando as ferramentas do nosso tempo. Como você citou, modernidade, a questão, né, da mídia virtual, internet, é uma linguagem muito atual. Então assim, é uma ferramenta atual para nós cumprirmos a nossa vocação. Você transmite uma mensagem, a mensagem não muda, mas a maneira de transmitir, a ferramenta que você utiliza para transmitir, você atualiza. É a mudança do odre, é a contextualização das ferramentas, entendendo o tempo que nós estamos vivendo.